outro olhar. Vladimir Semanhac, professor da Universidade Jean Piaget, vai acompanhar o Presidente da República numa visita. Isso a propósito do Dia Internacional de Monumentos e Sítios, celebrado esta sexta-feira. A visita consiste em... vão ver um monumento que era utilizado no Serviço Internacional Aeropostal. Eu lembro-me que há um monumento que servia para suportar as gruas que levantavam os hidroaviões. Aquele espaço está lá, há uma placa dos militares, mas como é que surge a ideia de recuperar esse aeropostal? É um projeto da Universidade Jean Piaget? É um projeto da Universidade Jean Piaget e da Associação Mémoire Aeropostal em Toulouse. E por ocasião de 90 anos de Aeropostal, em 2018 fizemos uma conferência internacional e uma exposição. E depois continuamos a trabalhar em conjunto, investigando a história da Aeropostal em Cabo Verde. Também, agora no local, podemos ver uma placa informativa sobre a história da Aeropostal no mundo e em Cabo Verde. E o que é que nos diz essa história em Cabo Verde? É uma história fascinante, porque Cabo Verde... não foi por acaso que Cabo Verde surgiu na rota da Aeropostal. Não devemos esquecer que a Aeropostal surgiu depois da Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial fez perceber a importância da comunicação em termos militares e em termos de desenvolvimento. E, exatamente, depois da Primeira Guerra Mundial, a companhia Aeropostal começou a utilizar aviões militares para o transporte de correio. E assim, graças a esta iniciativa, uma carta enviada em Paris demorava uma semana para chegar ao Brasil, em vez de um mês, se fosse por meios tradicionais, quer dizer, os barcos. E assim, como na altura, em 1927, ainda não havia nenhum aeroporto na Ilha de Santiago, a Aeropostal optou por hidroaviões. Mas porquê Calheta de São Martinho e não outro lugar? Há lugares que, eu diria, têm a sua magia. E podemos lembrar que 400 anos antes, ali desembarcou Francis Drake para pilhar a Cidade Velha. Uma baía muito bem situada, muito bem protegida. Quer dizer, mesmo quando o mar está bravo, a baía de Calheta de São Martinho sempre é muito calma. E ali desembarcou o Drake, depois continuaram o caminho a pé e entraram na fortaleza da Cidade Velha, no lugar onde não havia, do lado onde não havia canhões. E depois, em 1927, o engenheiro Raymond Vanier escolheu aquela baía para a hidrobase, quer dizer, aeroporto para hidroaviões. Aquela baía deve ter navios naufragados, não é? Tem um vapor naufragado que jaz a 23 metros, a uns 400 metros da saída da baía. E tem também o suporte para o farol. O farol que indicava aos hidroaviões a entrada na hidrobase, a entrada no porto. Significa um estado de abandono, não é? Para o suporte. Infelizmente é um abandono, mas neste caso podemos dizer que o abandono e o esquecimento contribuiu para a preservação das instalações. Quer dizer, já há muito tempo foi roubado tudo o que era para roubar, mas até agora podemos ver, tal como já mencionou, o suporte da grua que retirava hidroaviões d'água, o suporte do farol, edifícios da torre de controlo, edifícios das oficinas e edifícios da rádio. Mas, infelizmente, a hidrobase quase não saiu da fase de experimentação, porque muito rapidamente os aviões conseguiam fazer a travessia atlântica. Portanto, já não precisavam da base na Ilha de Santiago. Entretanto, o mesmo engenheiro, Raymond Vanier, construiu também o primeiro aeroporto na Ilha de Santiago, na Achada Grande Frente. E depois a base em Calhetas de São Martinho funcionou até 1945 como estação de rádio que dava apoio aos aviões que atravessavam o Atlântico. São histórias cruzadas. São histórias cruzadas, são histórias, eu diria que Cabo Verde, as ilhas de Cabo Verde
desde muito cedo descobriram a sua vocação para a comunicação. É um encontro no cruzamento de rotas entre Europa, África e Américas. Agora, a questão é se o cabo-verdiano tem conhecimento disso, não é? Bem, Dessa vocação. em parte sim, mas penso que ainda há muita coisa que podemos investigar. Por exemplo, poucos se lembram que o Cabo Submarino em Cabo Verde já tem mais de 150 anos. E 3 anos atrás eu visitei uma exposição em Lisboa, no Museu das Comunicações, sobre a história do Cabo Submarino, e muitas vezes, em muitos mapas, documentos, aparece Cabo Verde e principalmente a ilha de São Vicente como o hub principal de cabos submarinos no Atlântico. Bom, transportando para a atualidade, Cabo Verde deseja ser um hub em termos de internet, em termos de comunicações, em termos de prestação de serviço, mas as pessoas que defendem essas ideias na atualidade deviam conhecer mais profundamente a história. Acho que a história sempre nos pode inspirar. E, exatamente, neste momento, por exemplo, em Cabo Verde, só temos 2 marinas. As 2 estão em São Vicente. As 2 estão cheias. E na ilha de Santiago não temos nenhuma marina. E, por exemplo, a baía da hidrobase de Aeropostal tem condições ideais para a construção de uma marina ou um clube de pesca desportiva ou um centro de mergulho. Bom, centro de mergulho é um assunto que te diz respeito, não é? Também. E exatamente ali, como já mencionaste, jaz um barco a vapor muito bem conservado. Na minha infância, eu sou muito velho, ainda existiam barcos a vapor, mas penso que a maioria dos habitantes de Cabo Verde nunca na vida viu um barco a vapor. E ali temos um barco a vapor bem conservado, com a caldeira em excelente estado. O que é que estás a sugerir de forma indireta é que... Maior preservação. Seja feito porque hoje em dia já é possível filmar na água, não é? Não, existem filmes, existe o livro que fizemos na Universidade João Piaget com nossos parceiros internacionais, existem alguns documentários, reportagem, etc., mas não existe nenhuma preservação sistemática daquele sítio, nem por parte do Instituto do Patrimônio Cultural, nem por parte da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago. E essa visita do Presidente da República permite essa preservação? Esperemos que sim, pelo menos permite chamar atenção, e eu estou muito feliz que o Sr. Presidente da República tenha escolhido um lugar, eu diria, importante, mas pouco conhecido, e que permitirá dar alguma luz àquele sítio maravilhoso. A conferência de 2018, não é? Nós estamos em 2025. O que resta dessa conferência? Daquela conferência resta ainda exposição, ou talvez 2 exposições. Uma feita pela Associação Mémoire Aeropostal, em Toulouse, e outra feita pela Universidade João Piaget. Depois também completamos a exposição com alguns documentos da Ilha do Maio, porque a Aeropostal queria também construir uma base de emergência na Ilha do Maio. E foram feitos os trabalhos, e conservaram-se alguns documentos que nós trabalhamos conjuntamente com nossos parceiros. Uma história interessante. Portanto, há essa exposição que vai ser reproduzida esta segunda-feira de manhã, e depois fica por aí. Essa exposição não pode ser itinerante? Não, esta exposição já foi itinerante, sim? Já foi apresentada na Universidade de João Piaget, na Universidade de Cabo Verde, em Alliance Française em Mindelo, na Câmara Municipal da Ilha do Maio. No mês de maio vai ser colocada na Escola Portuguesa em Palmarés. Portanto, é uma exposição que, de alguma maneira, é itinerante. E penso que agora, quando se aproximar o ano 28, vamos celebrar com uma conferência maior o centenário de Aeropostal em Cabo Verde. Em 2028? Sim, em 2028. Há outros polos aeropostais no mundo? Sim,
Isso Sim, significa que há uma rede? Não, existe até uma associação das cidades aeropostal e a cidade da Praia tem sido convidada para as conferências, mas nunca a herança da Aeropostal em Cabo Verde foi preservada tal como acontece em outras paragens. Por exemplo, em Tarfaya, em Marrocos, ou na cidade de Saint-Louis, em Senegal, onde temos um belo Hotel de la Poste, o Museu da Aeropostal e o Quartier de l'Hydrobase. Mas a cidade da Praia devia ter mais desenvolvimento. Podia ter mais, podia aproveitar melhor o legado da Aeropostal. E não sei se cidade da Praia, porque a Caleta de San Martinho está situada no município de Ribeira Grande de Santiago. Mas a cidade que tem sido convidada é a cidade da Praia. Sim, foi nos encontros da Aeropostal em Marrocos, foi a cidade da Praia que foi convidada. Isso significa então que a cidade de Ribeira Grande pode recuperar esse papel? Esperamos que sim, esperamos que sim. E pertencer a essa rede de cidades aeropostais pode significar o quê? Pode significar que, por exemplo, a pequena cidade marroquina de Tarfaya, nos documentos da Aeropostal conhecida como Cap Juby, exatamente recebe muitos visitantes que vêm para conhecer melhor o mito da Aeropostal. Lá há um antigo forte dos tempos da colonização espanhola e há um museu do escritor Antoine de Saint-Exupéry. Isso significa que há espaço para a musealização também em Calheta de São Martinho? Perfeitamente. E mais, eu diria que Calheta de São Martinho, ou Porto da Calheta de São Martinho, é um museu no ar livre. Porque temos muitas ruínas e muitos vestígios daquilo que agora chama-se arqueologia industrial. Por exemplo, restos de algumas máquinas da Aeropostal, suporte para a grua, restos da maquinaria da grua, navio afundado, restos do pequeno farol, torre de controlo. Significa, agora, falta é a sua inventariza, é fazer o inventário e classificação. Sim, é classificado para já como patrimônio municipal, mas falta uma maior valorização. Patrimônio municipal de Ribeira Grande de Santiago. E podia ser classificado como o patrimônio nacional e preservado de alguma maneira. Aí a França também poderia ter um papel. A França ajudou. A Embaixada de França ajudou na conferência, ajudou na exposição, ajudou na publicação do livro. Portanto, a França sempre estimulou as nossas pesquisas e os nossos trabalhos. E há algum turismo possível? Bem, lá de vez em quando chegam turistas. Quando para mergulho, quando fazemos visitas de estudo com nossos estudantes, geralmente encontramos alguns turistas, mas ainda é muito pouco, porque também o acesso não é fácil, não é bem assinalado, mas a vantagem é que é muito perto, quer da cidade da Praia, quer da cidade velha. Tu tiraste isso da boca de que é preciso melhorar a acessibilidade. Sim. Fazendo uma estrada de calçada, não é? E não de asfalto, não é? Fazendo uma estrada com alguma qualidade, sem estragar a paisagem, preservando os monumentos e estimulando as empresas para o aproveitamento do local, quer para uma marina, ou pelo menos para alguns cafés ou infraestruturas mínimas. Outro olhar.